Você sabe que a nossa base maior e melhor é a família. A nossa base principal, o nosso porto seguro é a família. E nós precisamos todos os dias celebrar e agradecer a Deus por ter alguém que cuide de alguma maneira, de alguma forma de você. Não é o cuidado ali, cuidar por cuidar. Não, é o zelo, é a atenção que você precisa ter. E isso só tem quem valoriza, certo? As pessoas do seu meio, as pessoas que estão próximas de você e a família que está mais próxima sempre. Hoje você tem um problema muito sério, onde as famílias hoje perderam muito essa referência, não é? Elas não têm assim essa coisa do amor próprio, essa coisa do dividir, do estar próximo, do compartilhar as coisas, por maior ou por menor que seja. Não tem, esse valor está sendo perdido. Mas tem uma coisa que não se deve perder jamais: o respeito próprio e pelo outro. Nós precisamos de alguma forma resgatar aquilo que é mais importante no nosso dia a dia, que é o respeito. Quando você vê alguém discutindo por coisas banais, por coisas menores, infelizmente você não pode fazer nada, porque cada um fala por si, cada um responde pelos seus atos. Mas uma coisa é certa: na hora em que você precisa, ou na hora que você precisar de um apoio, e você só tem aquela pessoa com a qual você discutiu, você vai perceber que ela vai te fazer falta. É o momento de repensar, porque só quem discute e precisa, busca e não tem, pode saber o quanto isso é difícil. Acontece com quem pratica o bem? Não. Acontece com você alguma vez? Já aconteceu? Não acredito, mas pode acontecer. Então, se nós olharmos que tudo que está à nossa volta tem um peso, nós precisamos avaliar cada decisão possível de ser tomada num momento complicado, num momento difícil, que seja pensada não uma vez, sim duas, três, quatro ou mais. E as coisas boas, elas são difíceis. É na dor que você aprende. Se as coisas fossem fáceis, os valores não existiriam. Se as coisas existissem simplesmente por existir, não tivesse a dificuldade para tê-las, não teria o porquê de haver tantas diferenças sociais como nós estamos observando no mundo. E tudo isso tem um porquê. Nós não podemos dar o mesmo valor para quem não tem nenhuma capacidade ou nenhuma visão de mundo, e muito menos atenção dispensada a alguém que precisa. E você sabe quem mais precisa de atenção hoje? Os idosos e as crianças. Porque chega a criança porque ela é indefesa, ela não tem ali nenhuma resistência quando alguma situação difícil acontece. E o idoso pela mesma condição, porque muitas vezes são abandonadas em asilos, em lugares que não tem nada a ver com aquilo que ele, de alguma maneira, trabalhou, produziu, pôs filhos no mundo, e os filhos, de repente, transportam ele da sua casa para um asilo porque ele passa a ser um pesadelo nas suas vidas. Isso é real? Claro que isso é real. Isso acontece, e acontece muito, não é pouco. E você sabe que eu admiro, eu tenho um amigo que ele tem uma casa que ele cuida de idosos, onde ele banca, hoje, acredito que tem uns 80, 90 idosos que ele cuida sem precisar de ajuda de ninguém. Ele é um empresário bem-sucedido, ele é uma pessoa a qual o universo olha por ele, e eu tenho certeza que aquilo que ele investe ali, ele construiu um espaço especificamente para cuidar de idosos, onde não tem prefeitura, não tem política envolvida, mas tem uma coisa chamada gratidão. Não precisa o idoso ser o seu parente para você respeitar. Basta ele ser um idoso para merecer o meu e o teu respeito, porque ele é uma pessoa que tem bagagem, experiência, e se você parar para conversar com ele, você vai perceber que ele tem muito para te oferecer. Ele tem muito para compartilhar com você, comigo, com nós, com a sociedade, com o meio, mas ninguém dá o valor devido a essas pessoas. Infelizmente,
Hoje nós temos no nosso país algumas coisas que não vale a pena discutir aqui, mas vale a pena, de alguma maneira, a gente apontar e puxar para si, de alguma forma, a responsabilidade de dividir, em alguns momentos, pelo menos colocar ali à disposição uma reflexão para que o futuro não nos traga surpresa, porque nós podemos ser vítimas do meio. Pense nisso.